Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares. Gente, mais uma vez nós estamos aqui para fazer a resolução da questão proposta, tá? E nós vamos fazer a resolução da atividade que envolve o contexto, né? O estudo de funções oxigenadas, tá bom? Espero que tenha assistido o vídeo. Não esqueçam disso, tá bom? Então vamos lá, questão número 1, né? A sacarose é um educante altamente consumido. Na nativa da sacarose, né, na estrutura da sacarose, mostrada na figura acima, encontram-se as seguintes funções. Bom, a questão está pedindo aqui só que você identifique quais são, onde é que estão as funções, né, e dizer qual é o nome de cada função, tá bom? Gente, uma coisa que eu digo a vocês, para identificação de funções, questões que envolvem identificação de funções, você tem que só saber qual é a função, tá? Lembrar da função, saber qual é essa função, tá certo? E alguém pode até falar, professor, mas isso cai até questões de Enem, tudo mais, questões de vestibular. Bom, identificação de funções é um tipo de questão presente, né, nas últimas modalidades aí do Enem, tá certo? Foi detectado questões desse tipo de identificação de função, tá certo? É uma das formas que é cobrado nas questões de Enem, tá certo? E alguns vestibulares. Bom, neste caso aqui a gente vai fazer a identificação das funções. Professor, como é que eu faço para identificar a função? Bom, como eu estou trabalhando de funções oxigenadas, eu devo procurar aonde está o oxigênio, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui, vamos só riscar aqui um pouquinho, tá? Aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho oxigênio, aqui, né? Aqui e aqui. São onde eu vou ter o oxigênio, tá certo? O presente das funções, tá? Mas aí vamos analisar um pouquinho melhor essa situação, tá certo? Bom, primeira coisa, eu estou encontrando aqui um H e um O, né? Um O e um H, tá certo? Um OH ligado a um carbono. Se eu tenho OH, né? Novamente aqui, ó, OH, eu tenho a identificação de uma função, e essa função ela é chamada de, vou colocar aqui, função álcool, tá certo? A identificação da função álcool. A função álcool é a função onde ela está presente a chamada hidroxila, chamado OH, hidrogênio, oxigênio, hidroxila, tá? Então a minha hidroxila é essa presença do meu OH, tá certo? Então a primeira função que eu identifico aqui é a função álcool, tá ok? A função álcool é a primeira função identificada nesse composto, tá bom? Ó, ainda tem outra bem aqui, tá certo? Então eu identifiquei a função álcool no composto. Professor, existe outra função? Bom, existe algum outro oxigênio? Se tiver algum outro oxigênio, eu então vou conseguir encontrar uma outra função, tá certo? Vou aqui mudar de cor para a gente poder diferenciar. Eu estou encontrando aqui, ó, este oxigênio. Esse oxigênio ele está entre átomos de carbono, né, meu chamado heteroátomo, tá certo? Bom, eu consigo ainda detectar, tá certo, ainda outro oxigênio bem aqui, e ele também se apresenta entre átomos de carbono. A mesma coisa acontece com esse outro bem daqui, tá certo? Então, o que esses três aqui têm em comum? O que eles três têm em comum? Eles têm em comum a presença de um oxigênio, entre átomos de carbono. Quando eu tenho a presença de um oxigênio entre átomos de carbono, chamado heteroátomo, né, eu tenho uma função chamada de função éter, tá certo? A função éter. Não coloquei aqui o acento do A do álcool, né? Nem coloquei o acento aqui do E do éter. Vamos colocar aqui só para não ficar feio, né? Aqui, ó, éter, álcool. Pronto. A função éter e a função álcool. Então quer dizer que aqui eu tenho a presença de duas funções, tá certo? A função éter e a função álcool, tá bom? Poderia, no caso, né, como aqui é uma questão aberta, isso aqui é aceito. Poderia ainda existir, né, nesse caso,
algum vestibular, se ele fosse mais criterioso, ó, aqui é outra função álcool, tá? Outra função álcool. Se tivesse algum vestibular mais criterioso, eu poderia dizer que isso aqui é um halogeneto, né? Que é a presença de um elemento que está na tabela periódica chamado de halogênio. São os elementos da família 7A, né? Mas aí a gente nem conta tanto, tá bom? Mas vamos entrar entre as duas funções. Então, as duas funções presentes, as duas funções oxigenadas aqui presentes é a função álcool e a função éter, tá certo? Então, galerinha, a gente para por aqui, tá bom? Então, meninos, aqui foi a resolução da questão, a nossa questão aqui envolvendo, né, os conceitos, né, abordados lá na nossa aula, nossa videoaula de funções oxigenadas, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar, tá certo? Mandar aqui no privado ou utilizar debates lá no grupo da turma, tá bom? Até uma próxima, bons estudos e tchau, tchau.